Graça e paz, amados. Bom dia, shalom. Começamos mais um dia com a graça do nosso bom e eterno Deus. Espero que você esteja bem, que essa mensagem te encontre e você seja inundado com a graça de Deus e a unção do Espírito Santo. Gostaria de dividir com vocês aqui uma passagem, o legado de fé do centurião romano. Amém? E está escrito em Mateus 8:8, que diz: Senhor, eu não sou digno de que você venha debaixo do meu teto, mas apenas fale uma palavra e meu servo será curado. Mateus 8:8. Amados, tudo na vida requer alguma medida de fé. Por incrível que pareça, pois temos que observar tudo ao nosso redor e manter firme a nossa fé a cada dia. Nós sabemos que cada dia nós teremos uma batalhas e mais batalhas. Mas quando as coisas saem do eixo, é que realmente vemos se a nossa fé é firme ou se ela é moldada pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Pois se de repente perdemos o nosso emprego, depois de havermos feito muitos planos, o pânico começará a bater a porta. E aqueles que realmente têm uma fé firme e já experimentada, irão confiar mais no Senhor, sabendo que é uma prova da parte do Senhor. Mas muitos irão entrar em desespero e o pânico irá tomar conta de suas vidas. Mas como cristãos, devemos passar por privações e provações. E isto resultará em um legado de fé. Por isso, o principal sentido e ensinamento que podemos tirar aqui desta passagem do centurião romano é que ele reconheceu que Jesus era o que ele podia fazer. Ele reconheceu quem Jesus era e o que Jesus podia fazer. E a base que a sua fé foi colocada em prática se deve ao fato de que ele reconheceu o poder criativo e a autoridade celestial que Jesus tinha, assim como ele tinha na terra, sendo um chefe do exército romano. Então, amados, aqui a história de Jesus e o centurião é uma história bastante famosa na palavra de Deus, na Bíblia. Vejamos novamente como sua atualização, uma atualização em Lucas 7, 2 e 10 e Mateus 8, 5 e 13. Nós encontramos aqui uma atualização que diz assim: o servo de certo centurião, que ele era querido, estava doente e no momento da morte. 3. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse e salvasse o seu servo. 4. Quando chegaram a Jesus, imploraram-lhe sinceramente, dizendo: ele é digno de você fazer isso por ele. 5. Porque ele ama a nossa nação e construiu nossa sinagoga para nós. Isso foi o que o povo dizia. 6. Jesus foi com eles quando ele não estava longe de casa. O centurião enviou-lhe amigos, dizendo-lhe: Senhor, não se preocupe, porque eu não sou digno de você cair sobre o meu teto. 7. Portanto, eu nem me considerava digno de ir até você, mas diga a palavra e o meu servo será curado. 8 foi que nós lemos. Pois eu também sou um homem colocado sob autoridade, tendo sobre mim soldados. Eu digo a este vai e ele vai, eu digo a este vem e ele vem. E ao meu servo faça isso e ele faz. 9. Jesus, ouvindo essas coisas, maravilhou-se com ele, virou-se e disse à multidão que eu seguia: digo-lhes que não encontrei tanta fé. Não em Israel. 10. Aqueles que foram enviados, voltando para casa, descobriram que o servo que estava doente já estava curado. Irmãos, esta é uma passagem linda da Bíblia Sagrada. Tenho certeza de que todos nós já ouvimos uma representação de um centurião romano em algum lugar. Ele geralmente é um cara grande e corpulento, com uma atitude super ruim, e foi exatamente isso que o povo judeu viu. Israel estava sob o domínio romano quando Jesus andou na terra. Centuriões tinham o comando de 100 soldados e era uma visão muito comum na maioria das cidades maiores em Israel. O trabalho dos soldados era principalmente manter a ordem do império, mas eles também estavam surpreendentemente envolvidos em alguns dos projetos de infraestrutura local. Uma coisa que os soldados fizeram, por exemplo, foi construir sinagogas para o povo judeu. Você pensaria que construir sinagogas ganharia um pouco de favor aos soldados?
Mas o povo judeu os via apenas como opressores cruéis e maus que adoravam ídolos e açoitavam pessoas inocentes. Eles odiavam e odiavam os romanos, e muito desse ódio tinha mérito. Mas havia um centurião que era bem diferente. Bem diferente. Esse centurião que eu mostrei para você, um coração humilde. Realmente, nesse esboço de pregação sobre fé, não conhecemos a história de fundo do centurião, mas ele parecia ter um coração mais calmo do que a maioria dos soldados romanos. Apesar de seu exterior duro, ele reconheceu a autoridade quando a viu, o suficiente para se humilhar. Há um debate sobre ele, se ele usou mensageiros para conversar com Jesus. O livro de Lucas diz que sim, mas o livro de Mateus diz que ele mesmo falou diretamente com Jesus. Se permanecermos com Lucas, o centurião enviou anciãos dos judeus a Jesus para implorar a ele, para curar o servo, porque ele não era digno de se aproximar de Jesus. E os mais velhos não pareciam se importar em fazê-lo, porque aparentemente o centurião era um cara agradável. E quando os anciãos vieram a Jesus, imploraram-lhe sinceramente, dizendo que aquele por quem ele devia fazer isso era merecedor, porque ele ama a nossa nação e nos construiu uma sinagoga, Lucas 7, 4 a 5. Jesus concorda em ir à casa do centurião, mas encontra mais mensageiros falando por ele. Senhor, não se preocupe, porque não sou digno para que entres debaixo do meu teto. Portanto, eu nem me considerava digno de ir até você, mas diga a palavra ao meu servo e ele simplesmente será curado. Lucas 7, 6 a 7. Amados, todos nós, como centurião, temos problemas. Nenhum de nós é digno de abordar o Senhor com quaisquer pedidos. Nosso pecado impede, mas Jesus, em sua grande compaixão, negligencia nosso pecado, para que ele possa fazer uma conexão conosco. Não importa se somos judeus ou gentios, livres ou escravos, homens, mulheres ou crianças de qualquer cor, origem, política, cultura, não importa. Jesus só quer ir à sua casa e ajudá-lo. E ele disse, apenas diga uma palavra e o meu criado sarará. Aqui está o elemento principal da fé do centurião, que é a frase, apenas diga uma palavra. E aqui aqui podemos tirar um grande ensinamento, pois muitas pessoas dizem ter fé, mas sempre elas precisam ver tudo em ação para que realmente creiam que é possível. Portanto, precisam estar perto somente por preocupação. Porém, não deve ser assim. Devemos ter a mesma fé, devemos ter a mesma intenção de coração que havia naquele centurião romano, pois ele sabia que não precisava ver nada, não precisava de provas, pois ele acreditava, e isso bastava. Ele disse somente uma palavra. Ele acreditava, e bastava, sendo um ponto final, sem variações de dúvidas. E a minha pergunta aqui hoje, nesta manhã, é: como ele fez isso? Como podemos ter essa mesma fé? Uma casa de fé, veja só. Agora, lembre-se que Jesus sabe exatamente quem é o centurião. Ele sabe tudo sobre o centurião, todas as coisas boas e todas as coisas ruins. Às vezes extremamente ruins. E, no entanto, apesar de tudo isso, Jesus ainda queria ajudá-lo. Ele ainda queria ajudá-lo. Por que Jesus fez isso? Ele veio à terra para curar os que estão com o coração partido e curar suas feridas. Salmo 147, 3. Mas isso foi há mais de 2000 anos atrás. O que isso tem a ver com nós hoje? O que tem a ver com a gente hoje? Jesus ainda nos alcança, porque seu amor é eterno, assim como ele é eterno. Não é possível para ele não nos amar. Não, ele nos ama sempre. Não é possível que ele se recuse a ir à sua casa e ajudá-lo. Isso simplesmente não pode ser feito. E seria contra sua própria natureza. Então, cabe a nós dar o primeiro passo, não é, irmãos? Dar o primeiro passo. Se podemos permitir que Jesus toque nossos corações, podemos construir um legado de esperança. Não apenas para nós mesmos, mas também para os outros, como o centurião que construiu casas de oração para os judeus. Criamos nossa própria casa de fé para a entrada de Jesus,
se nos humilharmos e convidá-lo, é então que a esperança começa a crescer e se multiplicar. Jesus adora se conectar com pessoas que a sociedade deixou de lado por um motivo ou outro. Ele deseja alcançar os párias, os que sofrem de coração partido. Se você está sofrendo hoje, se você se sente jogado de lado, lembre-se que Jesus quer te conectar com você. Ele quer construir um relacionamento com você baseado no amor e na graça incrível. Glória a Deus. Um legado duradouro. O centurião tinha fé suficiente em Jesus que ele disse que Jesus só precisava dizer uma palavra e que seu servo seria curado. Jesus então se voltou para a multidão que o seguia e disse: nunca encontrei tanta fé em todo Israel. Mateus 8:10. O que quer que você esteja passando nesta semana, neste mês, neste dia, confie e acredite que Deus o vê. Ele sabe o que você está passando e deseja ajudá-lo. Abra seu coração e com fé semelhante a centurião. Permita que Deus entre em sua casa. Você não precisa de nenhum mensageiro para fazer isso por você. Clame diretamente a Ele e creia pela fé que Ele pode fazer muito mais do que você pode imaginar ou imaginar. Garanto-lhe, Ele pode atender a sua necessidade na mesma hora. O centurião foi um ótimo exemplo para os israelitas naquele dia. Imagine o legado de fé que você pode deixar para alguém hoje. Imagine vidas mudadas para sempre, especialmente a sua vida. Confie em Deus, acredite, tenha fé. O Senhor é capaz, o Senhor é fiel. Ele nunca mudou. Ele diz que passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então nós devemos crer e confiar, amados, no Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos pegar este legado de fé que Deus deixou através de Jesus na vida daquele centurião romano e levar a nossa vida confiando, agradecendo, tendo um coração mútuo de agradecimentos e pensar: Senhor, só uma palavra que o Senhor falar vai fazer a obra, amém? Graça e paz, Deus te abençoe. Quero orar por você. Senhor, neste momento eu coloco minha vida diante de Ti, Senhor, me perdoa. Limpa-me, Senhor, meus pecados, minhas iniquidades. Tira da minha vida, Senhor, tudo que não provém de Ti, tudo que não é agradável ao Teu nome, Senhor. Vai queimando, vai desfazendo pelo poder do Teu sangue, Senhor. Limpa a minha vida, Senhor, com isopo santo, Senhor. E eu me achego diante do Teu trono com todo louvor, honra, glória e adoração por cada um dos Teus filhos, Senhor, que ouvem esta oração, que ouvem esta mensagem. Que eles possam, Senhor, receber um legado de fé como esse centurião romano e acreditar na Tua palavra, Senhor. Toma cada filho Teu nas Tuas mãos, envolve no Teu sangue. Dá, Senhor Jesus, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Joga por terra tudo que não provém de Ti, Senhor. Queima todo o mal. Ó Deus, pelo poder do Teu sangue. Senhor, nos dá a Tua vitória neste dia, Pai. Ó Deus, e aumenta a nossa fé, Senhor, que nós possamos alcançar, Senhor, a nossa fé em Ti. Assim como esse centurião, Senhor, que não era nem crente, mas ele disse: somente uma palavra do Senhor curará. Não sou digno do Senhor entrar no meu teto. Senhor, Ele deu o primeiro passo. E que nós possamos dar o primeiro passo, Senhor, ao Teu encontro para receber as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus, eu ordeno Tua bênção nesse dia a cada um dos Teus filhos que ouvirem essa oração. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Ihad. Shalom, graça e paz. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Amém.